Bom dia, pessoal. Esse vídeo aqui vai trazer um pouco de conhecimento a vocês, que eu fui atrás desse conhecimento. Bom, eu estava aqui me preparando agora de manhã aqui na loja para responder duas questões propostas na minha atividade da minha faculdade. E na primeira questão, ele ia me perguntado assim: antes de eu falar a questão, a disciplina sobre introdução à psicologia com aplicação pastoral. Então vai envolver questões emocionais, o que é psicologia, o conceito da psicologia, qual a finalidade, com a aplicação pastoral, é claro. E na primeira questão, nos diz assim: como você, enquanto estudante, avalia a possibilidade de líderes religiosos enfrentarem questões emocionais e às vezes transtornos mentais? Bom, gente, um líder religioso, ele é uma pessoa comum, igual como qualquer outra, e também está sujeito a lidar com questões emocionais e até mesmo os transtornos mentais. Porém, normalmente, especificamente, pastores, padres, esses líderes religiosos que têm o seu gabinete, seja o seu gabinete pastoral, enfim, eles estão sempre dispostos nesses gabinetes oferecer ajuda, orientação, direção e auxílio para aquelas pessoas que os procuram atrás disso. Não, então, né, normalmente e comumente, né, uma pessoa, um casal, uma família sempre está indo no gabinete pastoral à procura de ajuda, né, a respeito da situação que ela está vivendo, no processo que ela está vivendo, né. Então é um momento de aconselhamento. Então líderes religiosos tende, né, essa demanda grande de sempre estar lidando com essas situações delicadas das pessoas, né? Então, um líder religioso ele está sujeito a essas questões emocionais como qualquer outra, mas as possibilidades se tornam maiores por conta dessa questão de lidar com isso, com essas situações das outras pessoas também, né? De oferecer ajuda e também não ser ajudados. E agora vai ser a continuação o que eu quero concluir aqui vai ser também na segunda questão, que diz assim: explique como seria possível ao padre da reportagem deixar o quadro de depressão indicando caminhos profissionais comportamento. O que a segunda questão quer dizer é que tem um texto antes da questão ser proposta, tem um texto, né, pra a gente ler e depois tudo que a gente aprendeu nessa disciplina a gente responde essas duas questões. Um texto diz sobre um padre de uma reportagem que diz que sofreu depressão e ele deixou esse quadro quando ele foi à procura de profissionais da área. E tem um estudo onde vários padres sofrem de síndrome de burnout e etc. E nessa segunda questão eu coloquei que, assim, acredito que essas pessoas, esses líderes religiosos, aos pastores, aos padres, acredito que eles devam procurar um profissional da área que lhe escute e que lhe oriente, né? Porque um profissional da área sabe o que deve ser feito, né? E como essas pessoas, como eu falei na primeira questão, sempre estão ali dispostos, oferecendo ajuda para as pessoas, este é o momento agora delas serem ouvidas, né? Esse é o momento delas serem tratadas e curadas nesse processo que elas estão passando, né? Num dia, numa vez, foram eles que ofereceram ajuda, agora eles devem ser ajudados, tratados e curados, né? Então eu falei que um dos caminhos é eles procurar um profissional da área que saiba como proceder num processo como esse. Também, né, disse que num momento como questões emocionais como uma depressão, né, tá, gente? Isso na minha cabeça.
eu falei que é bom eles adotar novos hábitos, como a prática de exercícios físicos, né? A prática de atividades físicas. E eu fui procurar saber como que funciona a questão do combate de questões emocionais e que envolve especificamente a depressão dentro da atividade física. E eu fiquei sabendo que no nosso corpo existe um negócio chamado endorfina. A endorfina ela é um hormônio natural produzido pelo nosso corpo, mas ela é liberada durante e após a prática de exercício físico. Então, esse hormônio natural, a endorfina, é comumente, né, mais conhecido como hormônio da alegria, né, que amplia o estado de ânimo, a distração, o foco da mente. Né? Então, gente, a atividade física ela é muito importante, né? Não só fisicamente, como é o nome. Atividade física, né, a questão da saúde física, a estética, que muita gente faz, mas também a mental. E a atividade física, a prática da atividade física, ela traz efeitos psicológicos muito benéficos, né, para ampliar o estado de ânimo e amenizar a depressão. Então a atividade física ela é muito importante, tá? Não só fisicamente, mas mental. Tem um ditado popular, eu não lembro o correto como que é, mas diz assim que se a mente estiver boa, o corpo aguenta, suporta, né? Então, gente, através da atividade física, você que não tem acesso a um consultório psicológico ou uma sessão de uma psicanálise, para você procurar ajuda do que você está passando, procure fazer atividade física no seu quarto, na sua casa, onde você estiver. Dá pra fazer, tem vários exercícios físicos para você fazer dentro da sua casa. Eu normalmente faço, vou falar a verdade, faço bem pouco, né? Eu ando mais de bicicleta. Preciso até voltar à academia, não só fisicamente, mas também mental, gente, né? Pessoas sofrem, lidam com essas situações emocionais e a atividade física tá aí para isso também. Quem não tem acesso um consultório psicológico ou quem não tem um amigo para se apoiar, né? Esse é o momento de você ser ajudado. Então o foco aqui é como seria possível, qual é a possibilidade desses líderes religiosos enfrentar essas questões emocionais, como seria possível o padre da reportagem daquele texto deixar o quadro de depressão, a gente indicando se há caminhos profissionais ou comportamento que ele possa enfrentar esse quadro da depressão. E aí eu falei que devemos procurar, né, os profissionais da área, que devemos praticar a atividade física. E eu fui atrás de estudos que comprovam que a atividade física ajuda e enfrenta esse quadro de depressão, enfrenta a ansiedade, enfrenta essas questões emocionais. Então é muito importante, tá, gente? Procure estar sempre está propondo na sua casa fazer atividade física. E mais de tudo, como é uma faculdade de teologia, quem enfrentar questões emocionais, entra dentro do teu quarto, conversa com teu pai que está em secreto. Seu pai que está em secreto, ele recompensará publicamente. Ele vai te curar. Em Mateus 6,6, que diz sobre isso, diz assim: entra dentro do teu aposento, fechando a tua porta, e ora teu pai que está em secreto. Seu pai que está em secreto, ele recompensará publicamente. Em outras versões, esse aposento vai dizer dispensa. E, gente, nós sabemos que hoje, numa cozinha, na dispensa a gente guarda o que é indispensável, né? Mas no conceito naquele tempo, a dispensa era algo dispensável mesmo. Quando a gente dizia pra nossa mãe: mãe, a cadeira quebrou, coloca na dispensa. Mãe, a mesinha do quarto quebrou, coloca na dispensa. Mãe, coloca na dispensa, filho. Porque essa dispensa era como se fosse um espaço, um lugar de oficina, um lugar que seria depositado para essa dispensa para um dia, com o tempo, ser consertado. E é importante, é legal nessa versão que diz que entra na sua dispensa, porque você está quebrado, né? E quando você entrar na dispensa, o olheiro, aquele que pega o vaso quebrado e faz de novo, vai te consertar dentro da dispensa. Deus está falando: tá quebrado? Vá à dispensa, lá vou te consertar.
Então, gente, tá aí. Atividade física e, maior de tudo, procure a Deus. Ele é o nosso conselheiro, Ele é o nosso salvador, Ele é a nossa salvação. Tá, gente? Deus abençoe.